Oi, estudantes, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem fácil, a taxonomia. Desde a antiga Grécia, os cientistas já tentavam classificar os seres vivos de alguma maneira. Um dos primeiros a falar sobre isso foi Aristóteles, que criou um sistema de classificação que levava em consideração o tipo de sangue dos seres vivos. Ele classificava os seres vivos entre seres vivos de sangue vermelho e de sangue branco. Obviamente, diante de toda a diversidade de seres vivos da Terra, o sistema criado por Aristóteles é muito precário, não abrange seres vivos existentes. Somente muitos anos depois, no século XVIII, o primeiro grande sistema de classificação foi criado pelo cientista que a gente chama de Linneu, um cientista sueco, médico e botânico chamado de Carl von Linné, que criou o sistema de classificação que é utilizado até hoje. Nesse sistema de classificação, ele coloca categorias muito abrangentes que vão ficando cada vez menos abrangentes até chegar a uma categoria muito específica, que é a categoria de espécie, como a gente vai ver aqui. Então, esse sistema ele foi aperfeiçoado ao longo do tempo e a gente tem hoje 7 categorias principais. São elas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu ordenei elas aqui de acordo com sua abrangência. Reino seria a categoria mais abrangente, o balaio de gato, cabe de tudo dentro dele. E à medida que eu vou descendo nessas categorias taxonômicas, eu vou ficando cada vez mais específica. Para a gente entender como funciona, a gente pode fazer uma comparação com o sistema de organização de pastas de documentos do teu computador. Tu tem lá o diretório C. Poderíamos comparar o diretório C do teu computador com a categoria de reino, por exemplo, extremamente abrangente. Dentro do diretório C, tu tem várias pastas, como documentos. Dentro de documentos, tem várias outras pastas. Documentos, trabalhos de geografia, trabalhos de biologia, trabalhos de história. Então, vejam, dentro do teu diretório do teu computador, tu classificas os teus documentos, os teus arquivos, de acordo com o tipo. E o sistema de classificação criado de Linneu é exatamente igual. Ele só vai agrupando os seres vivos de acordo com características afins, características semelhantes. Para a gente entender aqui essa ideia toda, eu fiz um exemplo de classificação dos seres humanos. Vem comigo para a gente ver. Os seres humanos, como você já deve saber, está dentro de um dos reinos que a gente estuda, que é o reino animalia, o reino dos animais. Por que ele está dentro desse grupo? Porque todos os seres vivos desse grupo são pluricelulares, têm células sem parede celular, são células heterotróficas, ou seja, não conseguem produzir alimento através de fotossíntese, né, ou quimiossíntese. Então, todos os seres vivos com essa característica estão colocados dentro do reino animalia. Só que essas características são muito abrangentes. Então, eu tenho desde uma esponja, um bicho super simples, até um ser humano dentro dessa categoria. Então, para a gente organizar, o que a gente faz? Vai para uma categoria mais específica. A segunda categoria mais específica é a categoria do filo Chordata, que são os seres vivos que possuem notocorda, que tu vai estudar mais para frente aí em outros vídeos que a gente vai fazer especificamente sobre esse filo. Então, vejam, dessa categoria para cá, eu já tive alguns seres vivos que ficaram de fora. Por exemplo, a esponja não é cordata, porque ela não tem notocorda. O mosquito também não. Então, eles vão ficar dentro de outros filos e não dentro do filo dos cordatos, que tem uma características específicas dos seres vivos que permaneceram aqui. Daí eu sigo para uma categoria ainda mais específica. Classe mamália, os mamíferos. Quem está dentro dos mamíferos? Somente aqueles que têm glândulas mamárias. Então, por exemplo, galinha e peixe já ficam de fora dessa categoria. Vão para outra classe. No caso, a galinha vai para a classe das aves, o peixe para outras classes. São várias classes de peixes. Então, eu tenho uma diminuição no número de indivíduos dentro desse grupo, porque ele ficou mais específico, características mais refinadas. Parto, então, para a ordem dos primatas. Quem que são os primatas? Os que têm polegares opositores, né, como a gente, um cérebro grande em proporção ao corpo, como os seres humanos, os neandertais e os australopithecus, que são os homens das cavernas, também o gorila, o chimpanzé. Vejam, aqui eu já não tenho mais o cão, o gato, que já estão em outra ordem, que é a ordem dos carnívoros, que vão ter outras características, né? A alimentação, por exemplo, exclusiva de carne, que é característica desses dois animais, beleza? Refino ainda mais aqui a minha categorização. Vou para a família dos hominídeos. Vejam, na família dos hominídeos já excluo os gorilas, ele vai para outra família de primatas. Dentro desse grupo ficou só os neandertais, australopithecus e seres humanos. Então vejam, à medida que eu vou descendo nas categorias taxonômicas, eu vou chegando
a categorias cada vez mais específicas, que têm seres vivos muito parecidos entre si. Por exemplo, a categoria de gênero, o gênero Homo, né? Nós somos os únicos sobreviventes do gênero Homo na Terra ainda, são os seres humanos. Mas uma outra espécie que também era do gênero Homo, Homo neanderthalensis, os neandertais, também fazem parte desse gênero, porque eram muito parecidos com a gente, características muito semelhantes, então ficaram agrupados aqui. E por último chega a categoria de espécie, no nosso caso, Homo sapiens. O que é uma espécie? Por que eu e você que está vendo o vídeo fazemos parte da mesma espécie? Seres vivos que fazem parte de uma mesma espécie são aqueles que são capazes de se reproduzirem entre si e produzirem descendentes férteis, ou seja, os nossos filhos precisam ser capazes também de se reproduzirem e assim perpetuar a espécie ao longo da história geológica da Terra. Agora, eu posso também ter cruzamento entre seres vivos de espécies diferentes, né, como é o caso da égua com o jumento, que vai dar a mula. A mula ela não é uma espécie nova. Por que ela não é uma espécie nova? Porque as mulas são inférteis, elas não conseguem produzir novos descendentes. A mesma coisa os chamados ligres, né, que são as misturas de leões e tigres. Eles são indivíduos que misturam características de duas espécies diferentes, porém eles não conseguem se reproduzir, então eles não são uma nova espécie. Vejam que eu estou falando aí de indivíduos híbridos, produzidos a partir da união de dois indivíduos de espécies diferentes, mas que são espécies diferentes muito próximas. Porque quando eu tenho, quanto maior o distanciamento, quanto mais para cima eu compartilho aqui a classe taxonômica, mais diferenças morfológicas, né, na anatomia dos indivíduos, como também maiores as diferenças entre os gametas. Então isso vai impedir a reprodução entre espécies diferentes muito distantes evolutivamente, certo? Então esse conteúdinho é bem facinho, bem simplesinho mesmo. Se tu tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo. E também não esquece de olhar a nossa aula escrita que está especificando com maiores detalhes esse conteúdo de taxonomia lá no site do curso Enem Gratuito. Por hoje era isso, um beijo para ti.